Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui fazendo esse vídeo para o YouTube, vou colocar na minha lista também, mas é para falar sobre um comentário que uma seguidora minha fez. Ela me seguia já há algum tempo, já tinha, percebido em si essa questão do vício em açúcar e comida processada, estava tentando parar de comer açúcar, sentia-se muito bem quando não estava comendo açúcar, e ela começou uma terapia. E a terapeuta falou para ela que não, gente, que não existe isso aí de vício em açúcar e comida processada, que não existe, que existe um comer emocional. E que restrição gera compulsão. Essa é a frase que mais se escuta no meio dos profissionais que trabalham com questões alimentares, né, com o comer emocional. Uma frase que mais se escuta é que a restrição gera compulsão. Então eu quero contar para vocês de onde vem essa ideia, né, por que eles falam isso. E por que, principalmente, que essa ideia não se aplica às pessoas que já desenvolveram o vício em açúcar e comida processada, tá? Então, entendam isso. Existiu um estudo de uma pessoa chamada B.F. Skinner, e esse estudo percebeu o seguinte, gente. O estudo funcionava assim. Existiam vários ratinhos em gaiolas, e toda vez que o ratinho apertava um lever, apertava um botãozinho, ele recebia uma comidinha. Então o ratinho tinha a vida dele lá na gaiola, quando ele estava com uma fome, ele ia lá, apertava o botãozinho e recebia a comidinha dele. E assim, né, o ratinho tranquilo, quando estava com fome, apertava, recebia a comidinha. Daí os cientistas pensaram assim, e se a gente parar de dar comidinha? O que será que vai acontecer, né? O ratinho continuou na gaiola, deu a fome, ele foi lá, apertou, nada, nenhum palitinho de comida. Seguiu com a vida dele, apertou o botãozinho, nada de comida. Continuou ali com a vida dele, tá? Apertou o botãozinho, nada, nenhuma comida. O que o ratinho fez? O ratinho rapidamente se desinteressou pela alavancazinha, pelo botãozinho que ele apertava. Ele nem chegava mais lá perto, ele não tinha nenhum interesse mais nessa alavancazinha. Daí os cientistas pensaram assim, e se, ao invés da gente não dar a comida, a gente colocar isso num modo intermitente, né? Quer dizer, às vezes acontece, às vezes não acontece. O que será que vai acontecer? E para completa surpresa dos cientistas, o que aconteceu foi que os ratinhos ficaram obcecados com a alavancazinha. Obcecados. Eles estavam o tempo inteiro lá apertando a alavancazinha, sem saber se quando eles apertassem a comida viria ou não. Então esse estudo demonstrou que existe um padrão, né? O nome desse estudo é Intermittent Reinforcement Pattern, deve ser padrão do reforço intermitente no português, deve ser isso aí, padrão do reforço intermitente. Então o que esse estudo demonstra? Que existe na nossa psique, né, um fator que ao agir e não ter a segurança da resposta, você pode entrar num padrão de obsessão. E isso pode acontecer, gente, não apenas com a comida, mas isso pode acontecer com tudo. Isso pode acontecer com relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento nada saudável, onde a pessoa às vezes te trata bem, às vezes te trata mal, você pode entrar nesse padrão dessa obsessão, né? E aí você tem uma obsessão com aquela pessoa. Isso acontece nos cassinos, gente, naquelas máquinas de jogos, né? Que puxa a alavanca, que ninguém sabe se você vai ganhar, se você vai perder. Então algumas pessoas tornam-se obcecadas por aquilo. Então esse padrão do reforço intermitente, ele é um padrão que tem uma potência de tornar-se viciante, pela forma como isso age, pela resposta dopamínica que existe nesse padrão, entende? Então algumas pessoas podem tornar-se viciadas, né, obcecadas por essa ação, né, seja de apertar a alavanca, seja de se relacionar com uma pessoa, enfim, doente de alguma forma, seja pela maquininha do jogo, né, então algumas pessoas podem tornar-se realmente obcecadas por isso. Então, conhecendo isso, né, os psicólogos defendem essa ideia, né? Não restrinja, porque quando você restringe, o teu cérebro, ele entra mais ou menos nesse padrão. Ele tá ali sem, mas ele não sabe se ele te pedir, se você vai dar ou não vai dar. Se ele te pede, você às vezes dá e às vezes não dá, que é o que acontece com a maioria das pessoas que estão numa dieta, né? Que estão tentando seguir um padrão
restritivo sem entender o porquê estão fazendo aquilo, ela tenta não fazer e de repente ela faz e daí faz, né, de forma compulsiva e vira aquela confusão. Então, o que os psicólogos entendem é isso. Segue uma sequência tranquila e contínua que teu cérebro vai acalmar, né? Porque é o que esse estudo mostra. E isso é verdade, gente. Isso é verdade para todas as pessoas, exceto para as que já desenvolveram um tipo de adicção, né? Para as pessoas que desenvolveram um vício em açúcar e comida processada, isso não vai funcionar assim. Entende? Essas pessoas, elas precisam viver a abstinência, elas precisam entender o motivo pelo qual elas estão em abstinência. E o motivo pelo qual elas estão em abstinência é o fato de que elas têm um cérebro que funciona diferente do cérebro da maioria das pessoas. Entende? Aonde o padrão da compulsão e da obsessão vai vir no caso de você ter contato com a substância. Entende? É outra coisa. E qual é o grande problema? Por que eu resolvi fazer esse vídeo, gente? Porque, infelizmente, como o vício em açúcar e comida processada, ele ainda não é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a despeito dos melhores esforços que toda a equipe, né, de cientistas e médicos que defendem essa ideia e apresentam anualmente o projeto junto à Organização Mundial de Saúde, esse projeto ainda não foi aprovado. Então, a Organização Mundial de Saúde não reconheceu que o açúcar é uma das substâncias capazes de tornar as pessoas viciadas, entende? Então, os médicos, como o padrão, né, médico tem que ser uma coisa muito, né, tem que ser tudo científico, blá, 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 toda aquela situação, eles não podem chegar falando o que eles acham, né, porque eles são da área de saúde. Então, isso não é reconhecido por eles. Então, todos os cursos que os psicólogos fazem, né, para tentar entender e tentar ajudar as pessoas que têm um problema de obesidade, que têm um problema de sobrepeso, que têm um padrão compulsivo de alimentação, todos esses cursos vão falar isso para eles, entende? Restrição gera compulsão. Porque eles estão tomando por base a grande massa das pessoas para quem realmente a restrição vai gerar compulsão, conforme demonstrado nesse estudo do B.F. Skinner. Agora, isto não é uma verdade para as pessoas que já desenvolveram vício em açúcar e comida processada. Porque o nosso cérebro, né, das pessoas que já desenvolveram essa questão, ele é diferente. O nosso centro de recompensa é diferente. Gente, é tudo diferente. Entende? As coisas que a gente passa, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente faz, sabemos todos que não é assim tão convencional, né? São coisas que nós fazemos. Por quê? Porque somos maus? Não, gente, porque nós temos uma doença. Entende? Então você tem que entender que é uma doença que te leva a ter ações, te leva a ter obsessões, te leva a ter compulsões. Então, como que trata essa doença? O primeiro passo é a abstinência. Você precisa abraçar a abstinência. A partir daí, todo o teu desafio é construir uma vida onde você consiga manter essa abstinência. Exatamente como acontece com os alcoolistas. Não é assim? Alguém já viu algum alcoolista falar, não, gente, pare, não, você tem problema com álcool porque restrição gera compulsão, tá? Tem que beber porque... Vou contar um negócio pra vocês. Eu converso com muitas pessoas, já atendi muitas pessoas, participo de muitos grupos, né, no Canadá, nos Estados Unidos, e eu escutei uma história que eu não me lembro da onde, mas era uma pessoa que estava fazendo terapia e a terapeuta deu para ela uma caixa de bombom, vamos falar aqui do Brasil, uma caixa de bis, vamos supor, e falou, olha, você tem que comer um por dia, você tem que comer um bis por dia. Quando você voltar aqui na semana que vem, essa caixa tem que ter não sei quantos bis, porque, sei lá, vamos supor que tivessem 20, ó, ia comer 7, tem que ter 13 bis ou bombom, enfim, qualquer coisa assim, entendeu? A psicóloga fez isso com ela. Compreende isso aí? Quer dizer, é uma falta completa de compreensão do problema do outro, né? Porque, veja, nenhum psicólogo que está tratando um alcoolista chegaria para ele e daria uma garrafa de vodka ou de whisky e falava, olha, você tem que tomar uma dosezinha por dia. Toma uma dosezinha por dia. Quando você voltar aqui semana que vem, quero metade dessa garrafa, hein? Tem que estar cheia metade da garrafa. Ninguém faria isso, porque isso tem nome, gente. Isso chama tortura. Tortura. Para as pessoas que têm uma questão do vício em açúcar, comida processada, a ideia da moderação chama-se tortura. Entendeu? É isso que estão fazendo com a gente, por falta de informação. Então a gente, né, como a gente busca a nossa informação, a gente quer entender o nosso problema, e a gente vê que o que estão falando com a gente não casa com a nossa realidade,
né, a gente tem que entender isso. O que nos salva é a abstinência. E todo o nosso desafio é em construir uma rotina, um estilo de vida que sustente essa abstinência. A terapia é importante? A terapia é fundamental. Fundamental. Todos nós, principalmente quando a questão do vício em açúcar e comida processada ou está presente, ou foi a primeira droga de uso, né? Depois você pode até ter migrado para outras, mas a tua primeira era o açúcar. Você teve um desenvolvimento emocional imaturo, porque desde muito novo você se anestesia na dificuldade, entende? Qualquer situação ali você foge. Então o nosso, né, de modo geral, o nosso desenvolvimento emocional é imaturo. A gente precisa de terapia. É fundamental. A gente precisa de terapia. Então, todo mundo precisa de terapia. As pessoas que estão tentando se recuperar do vício em açúcar e comida processada ou de outros vícios, mais ainda. Agora, qual é a grande dica que eu vou te falar, né? Então, entenda. O vício em açúcar e comida processada existe. Os profissionais da área de saúde, pouquíssimos, ainda que acreditem nisso, eles não têm como defender muito essa ideia, porque essa ideia ainda não é sustentada pela Organização Mundial de Saúde, vamos dizer assim. E você vê que a coisa é assim para você. Então você tem que ir para terapia e a minha dica, não fale de comida. Pare de falar de comida com o teu psicólogo. Fale de você. Fale dos teus problemas, fale dos teus traumas, fale dos teus sentimentos, das tuas emoções. Fale de você. Não vincule a comida, porque na hora que você vincula a comida, todo o foco dele vai ser tentar te ensinar a comer com moderação, entendeu? Quase que assim, o sucesso do resultado da terapia dele vai ser você aprender a comer moderadamente. E se você tem o vício em açúcar e comida processada, não vai existir. Então aqui, quero fazer um adendo e falar para os psicólogos. Se você tenta tratar pessoas que realmente têm a questão do vício em açúcar e comida processada, tentou ensinar moderação e aquilo ali não deu resultado, o problema não é a terapia. O problema é que está se tentando pedir algo que é impossível para a pessoa. As pessoas que já desenvolveram algum tipo de adicção, a moderação para elas é impossível, tá? Entendam isso. Você consegue viver a abstinência. Todo adicto consegue parar. Agora, ele não consegue moderar. Tá bom? Então, hoje meu vídeo era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, me sigam, gente, no meu Instagram. Já tem muitos posts falando sobre esse assunto. Agora eu tô começando aqui no YouTube. Mas entendam o problema. E se você tem a questão do vício, saiba, ninguém vai vir te salvar, tá? Você tem que entender teu problema. Você tem que buscar todas as ferramentas que vão te ajudar a viver um processo de recuperação, tá? Tudo que você pensar que pode te ajudar, faça. Porque não é uma coisa que vai resolver, é o conjunto delas, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo.